Esse vídeo vai especialmente para o meu amigo Ed Caldeira. Aí Ed, hoje eu vou explicar aqui a você bem direitinho como enrolar um transformador super fácil, que você pode fazer aí na sua residência, certo? Quando você precisar de algum transformador, você vai ter esse videozinho para você. Aqui eu tenho um transformador que eu consegui nesse pessoal que trabalha com informática. O transformador é desses estabilizadores de computador, certo? Que às vezes dá problema, o transformador queima ou dá problema em outra parte, aí eles descartam, já vende outro para o cliente. Aí vai ficando esses estabilizadores lá jogados. Esse aqui é um estabilizador de 1000 watts e tá aqui o transformador. Aqui tinha uma placazinha, né, com vários componentes que faz a correção da energia e fica só o transformador. Primeiramente você vai ter que desmontar esse transformador. Tirar esses parafusinhos aqui, certo? Tirar essas lâminas todas. Tira primeiro algumas tipo I, depois vai tirando as tipo E. Às vezes dá um trabalhinho, porque às vezes eles jogam tipo um verniz aqui, fica um pouco pregado, mas nada que possa desmontar esse transformador. Em seguida você retira o cobre que está aqui, todo o carretel, carretelzinho de plástico aqui, você retira todo o cobre, certo? Desmonta ele todinho. Vai ficar assim, as lâminas, certo? As lâminas aqui e aqui o carretel vazio, não tem nada, certo? O primeiro passo que você vai fazer é isso, desmontar e deixar ele desse jeito aqui, certo? Depois vamos para a fórmula. Essa fórmulazinha aqui já faz muitos anos que eu uso ela, nunca me deu problema de nada. Tá aqui, fórmula usada para calcular transformadores monofásicos. Aqui a gente começa com a fórmulazinha que diz: a área é igual a base vezes a altura, certo? Então, nas lâminas você vai fazer o seguinte. Aqui as lâminas, certo? Você pega uma régua. Aqui a gente trabalha com centímetros, certo? Então a base você vai medir aqui, a lâmina, a base, certo? No caso aqui deu 3,2 por aí, tá dando para ver direito, mas é mais ou menos isso. Aqui é a base. E a altura é a quantidade de lâminas que o transformador tem. No caso seria aqui essa medida aqui, a quantidade de lâminas. Você vai sempre ver aqui em centímetros, certo? Pronto, então já viu, base daqui para cá, né, o tamanho da lâmina, e a altura, a quantidade de lâminas, certo? Alguns transformadores no carretel, quando você desmonta, de lado dele aqui tem 32 vezes 51. Aqui ele colocou em milímetros, né? Mas aqui a gente transforma em centímetros. No caso, 3,2 vezes 5,1. Pronto. Encontrando essa primeira medidas, então vamos para a fórmula. Certo? Aqui ele diz que a área é igual a base vezes a altura, né? Então vamos aqui fazer uns cálculos aqui, muito simples mesmo. Então eu tenho aqui a área é igual, no meu carretel aqui, que eu desmontei aqui, tem 3,2 vezes 5,1. Então 3,2 vezes 5,1. Então vamos ver aqui quanto é que dá a área. Calculadorazinha aqui, 3,2 vezes 5,1. Isso aqui vai dar igual a 16,32. Então a nossa área deu 16,32
32, certo? Então a nossa área do transformador, né, como eu havia dito, quer dizer, a base vezes a altura, quantidade de lâminas. Nós chegamos à área do nosso transformador 16,2, certo? Vamos voltar à fórmula aqui. Bom, fizemos a área, né? Foi isso aqui. Agora vamos para a potência do transformador. Precisamos da potência agora. A potência está dizendo aqui que é a área elevada a 2, área ao quadrado. Então, a potência do nosso transformadorzinho vai ser o quê? 16,32 vezes 16,32. 16,32 vezes 16,32. Deu igual a 266,34, certo? Pronto, encontramos a área do nosso transformador e encontramos a potência do nosso transformador. Vamos voltar para a fórmula. Pronto, aqui encontramos a área, a potência. Agora diz assim, IP é igual a potência, né, dividido pelo EP. Aqui eu tenho, na minha formulazinha aqui eu tenho o IP, que seria a corrente elétrica do primário, ou seja, a amperagem da entrada do nosso transformador. Corrente elétrica do primário seria a amperagem que o transformador, certo? E aqui eu tenho a potência, certo? E EP, que seria EP. EP, aqui na nossa fórmula, seria a tensão elétrica do primário, ou seja, a voltagem que o transformador vai receber para funcionar. Em algumas regiões 110 e em outras regiões 220, certo? No meu caso aqui, a nossa região é 220 volts, certo? Então vamos lá. Se eu tenho o IP, então eu vou saber agora qual é a amperagem que o meu transformador vai consumir, a entrada. Então eu tenho o que? Eu tenho o IP que é igual a potência, que eu já tenho minha potência, 266,34, 266, que é a minha potência, dividido pela voltagem da minha região, que é 220 volts, certo? Esse 34 aqui eu posso desconsiderar, porque isso aqui é uma fração depois da vírgula, para o transformador não vai influir muito, certo? Então posso colocar só 266, que seria a potência do meu transformador. Então agora eu vou encontrar a amperagem de entrada do meu transformador. Então eu venho aqui na calculadora. Então eu tenho aqui 266 dividido pela voltagem da rede local da minha cidade, que seria 220 volts, certo? Isso aqui, o meu transformador na entrada deu 1,2 amperes. Pronto, então o meu IP, que é a corrente elétrica da entrada do transformador, deu 1,2, certo? Então deu 1,2 é igual a 1,2. Bom, até aí creio que esteja fácil. Vamos ao próximo passo da fórmula. Então agora eu tenho SP é igual a IP dividido por uma constante da fórmula, que é 4, certo? Então vamos ver o que é SP. Vamos lá, aqui na minha formulazinha eu tenho, aqui na outra página, tá aqui,
SP, secção do condutor do primário, ou seja, a bitola, a grossura do fio que nós vamos usar para enrolar o primário do nosso transformador. Então vamos voltar aqui a fórmula. Então SP é igual a IP. Quem é IP? IP eu não já encontrei aqui. IP não foi a potência dividido pela voltagem, que deu igual a 1,2. Então SP, ele está dizendo aqui que é igual a IP, certo? Ó, IP dividido por 4, que é uma constante. Então, se IP é 1,2 dividido por 4, que é a constante. Então, vamos ver quanto é que dá. Vamos a calculadorazinha aqui. Então, 1,2 dividido por 4. Eu encontrei aqui 0,3. 0,3. Pronto. Eu encontrei a secção, a grossura do fio. 0,3. Correto? Agora eu vou saber a medida desse fio em AWG, que é como o meu fornecedor de fio, a loja que vende o fio, vai me vender. Então aqui eu tenho outra tabelinha, que é a secção do fio, certo? Tá aqui. Então eu encontrei aqui 0,3. Vamos ver aqui. Eu encontrei 0,3 milímetros quadrados. Secção, ó, aqui. Secção em milímetros quadrados. Foi o que eu encontrei ali na minha fórmula. Então eu vou procurar até onde tem 0,3, certo? Aqui, encontrei 0,33, ó. Encontrei aqui 0,33, certo? Então, o meu fornecedor, ele vende o fio lá em AWG, que é uma fórmula americana. Encontrei aqui 0,3, então eu tenho fio 22. Você vê aqui na nossa formulazinha que eu tenho AWG. Então, o nosso fio 22. Fio 22. Pronto, eu vou chegar lá no meu fornecedor, na loja, e dizer que quero X gramas de fio 22. Ele vai pegar um carretel lá, ou você vai levar um próprio carretel e vai comprar. Correto? Bom, continuando aqui na nossa fórmula, eu tenho agora aqui, eu tenho NP, que é igual a EP vezes 41,9. 41,9 também é uma constante, nunca muda. Dividido pela área do transformador. Lembra que nós encontramos a área aqui em cima? Pronto, então vamos lá. O que seria NP? NP na nossa fórmula. Vamos lá. NP, está aqui. Número de espiras do primário, ou seja, quantas voltas de fio 22 eu vou ter que enrolar no nosso carretel para que ele suporte a voltagem local da cidade, que seria 220 volts, certo? Então vamos lá, voltando aqui a fórmula. Eu já encontrei várias coisas aqui, né? IP, SP, tal, né? Então vamos lá. Então NP, vamos lá na nossa formulazinha. NP é igual aqui a EP. Quem é EP? Vamos procurar aqui quem é EP. EP. Vamos lá, EP, tá por aqui. EP. Vamos lá. EP, tensão elétrica do primário. Lembram?
que ele estava nessa formulazinha aqui, ó, EP. EP é a voltagem da sua rede local. 110 lá do sul, 220 aqui para nós. Então vamos lá. NP é igual 220 volts vezes uma constante que é 41,9 dividido pela área do transformador. Cadê a área do transformador? Aqui a área. O primeiro que nós encontramos, 16,32. Certo? 16,32. Isso aqui é igual, certo? Então vamos lá. Calculadorazinha aqui. Vamos lá. Nós temos aqui 220, que é a voltagem da sua rede local aí, das tomadas que você usa, vezes 41,9, que é uma constante. Na nossa fórmula, ela nunca muda. Então deu igual a 92.218. Então, continuando aqui na nossa fórmula, vou riscar aqui 92.118. Aliás, 9.218. Desculpa aí o erro. Dividido por quem? Pela área, 16,32. Isso aqui é igual. Vamos lá? 9.218 dividido por 16,32. Dividido por 16,32. Isso aqui deu igual a 564. Pronto, basta você chegar aqui, que vai dar uma fração grande aqui, mas tem um pontinho aqui, ó, 564. Depois do ponto aqui você pode desconsiderar. Então, o nosso NP, né, número de voltas de fio no primário, fizemos aqui os cálculos, então deu 564. Que seria esses 564? 564 voltas. Você vai pegar o carretel aqui, certo? E vai dar 560 voltas de fio 22. Pronto, aqui no caso eu fiz para 220 volts, mas se na sua região for 110, então na fórmula você vai trocar o 220 aqui por 110, certo? Pronto, você vai obter aqui a quantidade de voltas que você vai dar no seu transformador com fio 22. Pronto, feito isso, depois eu faço um videozinho na prática como é que enrola bem direitinho aqui. Feito isso, você vai colocar a outra ponta, uma ponta do fio vem, você deixa aqui solta, aí enrola. Quando tiver as 564 voltas, você coloca a outra pontinha para cá. Passa uma fita crepe no primeiro enrolamento, pronto, você já enrolou o seu transformador, que ele vai suportar uma tensão aí, no nosso caso aqui 220 volts, certo? Pronto, o primário é isso do nosso transformador. A outra parte seria o secundário, é a voltagem que você quer que esse transformador trabalhe, o que você vai precisar. No caso, se você pensa em colocar um transformador desse num módulo de carro, um amplificador de carro que está consumindo muito sua bateria, e você quer escutar um som sem consumir muita bateria, então você vai enrolar ele para de 12 volts até 14, certo? Que é os modos trabalham mais ou menos nessa faixa de 12 até 14 volts. Então agora vamos ver como é que a gente enrola o secundário do nosso transformador.
Pronto. Aqui eu tenho aqui